Gênesis 2. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no 7º dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o 7º dia, e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. A formação do homem. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subia uma neblina da terra, e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se, e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali abdélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que circunda toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que corre para o leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou toda a besta do campo, e toda a ave do ar, e as trouxe a Adão para ver como ele a chamaria, e tudo que Adão chamou a cada criatura vivente, esse foi o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado, e às aves do ar, e a toda a besta do campo, mas para Adão não se achava uma ajudadora adequada para ele. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele dormiu, e ele tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus havia tomado do homem, ele fez uma mulher, e a trouxe ao homem. E Adão disse: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E eles estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2 e sua aplicação nos dias de hoje. O 2º capítulo do livro de Gênesis traz uma narrativa profunda sobre a criação do mundo, do homem e da mulher, além do propósito divino para a humanidade. Mas como esse relato pode ser aplicado aos dias de hoje? Vamos entender como os princípios desse capítulo ainda fazem sentido na nossa vida atual. Me acompanhe nos 6 pontos principais. Primeiro, o descanso de Deus e a importância do equilíbrio. Nos primeiros versículos, vemos que Deus descansou no 7º dia e o santificou. Isso nos ensina uma lição fundamental: o equilíbrio entre trabalho e descanso. A aplicação nos dias de hoje. Vivemos em um mundo acelerado, onde o excesso de trabalho causa estresse e esgotamento. Deus nos ensina que o descanso não é preguiça, mas uma parte essencial da vida. Reservar tempo para refletir, estar com a família e buscar a presença de Deus é tão importante quanto o esforço diário. Segundo, o homem foi criado com propósito. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o uma alma vivente. Isso mostra que a humanidade não é fruto do acaso, mas de um plano divino. A aplicação nos dias de hoje. Muitas pessoas buscam um sentido para suas vidas, tentando preencher um vazio com bens materiais ou reconhecimento. Gênesis 2 nos lembra que nossa verdadeira identidade vem de Deus. Ele nos criou com um propósito e deseja que tenhamos uma relação próxima com Ele. Terceiro ponto: o Jardim do Éden e nossa responsabilidade com o mundo.
O Senhor plantou um jardim e colocou o homem para cultivá-lo e guardá-lo. Isso demonstra que Deus confiou à humanidade o cuidado da criação. A aplicação nos dias de hoje. Somos responsáveis pelo meio ambiente e pelos recursos naturais. O desmatamento, a poluição e o desperdício de recursos mostram que muitas vezes falhamos nessa missão. Precisamos recuperar essa consciência de cuidado com o planeta, pois fomos chamados para sermos bons administradores da criação. Quarto, a liberdade e os limites. Deus deu ao homem liberdade para comer de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse detalhe mostra que Deus nos concede livre-arbítrio, mas também estabelece limites para o nosso bem. A aplicação nos dias de hoje. Vivemos em uma sociedade que preza pela liberdade, mas muitas vezes ignora os limites morais e espirituais. Quando ultrapassamos esses limites, sofremos as consequências. Deus nos orienta não para nos privar da felicidade, mas para nos proteger do sofrimento que escolhas erradas podem trazer. Quinto ponto: a importância dos relacionamentos. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e criou uma ajudadora para ele. Esse princípio se aplica não apenas ao casamento, mas a todas as áreas da vida. A aplicação nos dias de hoje. O ser humano foi criado para viver em comunidade. No mundo atual, onde muitos enfrentam solidão e isolamento, essa verdade continua relevante. Relacionamentos saudáveis, sejam familiares, amizades ou casamentos, são essenciais para o nosso bem-estar emocional e espiritual. E por fim, o valor da família e da união. Gênesis 2 encerra com a afirmação de que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. A aplicação nos dias de hoje. Em tempos de desvalorização do casamento e da família, esse ensinamento nos lembra da importância da união e do compromisso. Deus criou o casamento como uma aliança de amor e fidelidade, refletindo o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Concluímos então que Gênesis 2 é atemporal. Apesar de ter sido escrito há milhares de anos, Gênesis 2 continua relevante nos dias de hoje. Ele nos ensina sobre equilíbrio entre trabalho e descanso, nosso propósito e identidade em Deus, a responsabilidade de cuidar do mundo, a importância de respeitar os limites de Deus, o valor dos relacionamentos e da família. Se aplicarmos esses princípios no nosso dia a dia, viveremos de forma mais plena, alinhados com o propósito para o qual fomos criados. Que possamos aprender com essa passagem e aplicá-la à nossa vida. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de comentar e também de curtir. E lembre-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e quem precisa dessa palavra no dia de hoje.